Amém, que bênção, meus irmãos. Modulando e tudo no refrão, maravilha. Queridos, eu vou pedir licença ao pastor hoje. Eu sei que a gente está estudando Salmos e eu estava até me preparando para falar sobre o Salmo 26, né? Que termina espera no Senhor, pois. Mas aí a gente está num momento de celebração, não, não do dia de finados, né? Que a gente não comemora o dia de finados, mas a gente passou pelo aniversário da Reforma, a gente estava no aniversário da UPA e tal, eu estava trabalhando, foi no dia de eleição, e aí eu resolvi falar um pouquinho sobre a Reforma também, aproveitando a oportunidade que a gente ainda está próximo. Eu queria, aproveitando que falei que eu trabalhei no dia da eleição, eu queria desfazer uma mentira que foi propalada muito, né, nas redes sociais no dia da eleição, de que a Polícia Rodoviária Federal foi usada como polícia para inibir os eleitores de votarem, e isso meio que se tornou uma verdade, mesmo sem prova alguma. Eu quero dizer aos irmãos que nós aprendemos desde o curso de formação que uma ordem manifestamente ilegal não se cumpre. A ordem é para se cumprir, mas uma ordem que é ilegal, ela não se cumpre. Ninguém é obrigado a cumprir a ordem ilegal. Não havia essa ordem. Nós tínhamos, como todas as eleições, nós temos uma programação de combater crimes eleitorais, fiscalizar o transporte de eleitores, que muitas vezes, em alguns currais eleitorais, as pessoas usam esse transporte como uma ferramenta para pressionar o eleitor a votar. E era o trabalho que a gente sempre faz, mas devido a uma série de circunstâncias e uma série de fatores outros, as pessoas foram levadas a acreditar que a polícia estaria fazendo esse tipo de coisa, mas o irmão pode ficar tranquilo que esse presbítero aqui não fez isso, e até onde eu sei, em nenhum lugar do Brasil foi feito isso, apesar de ainda hoje a parte da imprensa continuar insistindo de que a polícia foi usada para esse fim. Só para trazer o esclarecimento, talvez alguns irmãos podia estar preocupado que o presbítero caiu em pecado e tal, que estava impedindo os irmãos de votar, mas não aconteceu, tá bom? Por que nós não comemoramos dia de finados, né? Eu nem tenho tempo de falar sobre isso, mas hoje a Igreja Católica tem uma série de comemorações, né, nesses dias, e que nós não vemos razão nenhuma de comemorar. Hoje é o dia de finados, dia dos mortos. Nós apesar de honrar a memória daqueles que se foram, nós não entendemos que uma vez que a pessoa falece, como diz a Escritura Sagrada, segue-se o juízo, e não há por que nós celebrarmos coisa alguma em relação a isso. No dia anterior, o dia 1º de novembro, a igreja comemora o Dia de Todos os Santos. Em inglês seria All Hallows Eve, e não é coincidência de ser exatamente uma comemoração que se tornou comum, a do Halloween, porque a igreja, na verdade, comemorava em maio, fazia essa comemoração de Todos os Santos, lembrando de todos os mártires que morreram por causa do Evangelho e tal. E lá pelo século VI, no ano 700, alguma coisa, aliás, século VIII, né? Um Papa mudou a data, porque havia uma comemoração de alguns povos ali da região da Irlanda, do Reino Unido, norte da França, que comemoravam um dia chamado Samhain, que era o início de um ano celta, o final do verão, início do inverno, era o início de um novo ciclo, de um novo ano para os seus
antepassados celtas. E eles comemoravam, acreditavam que esse dia tinha uma ligação, porque era uma renovação de ano, de vida, como a gente faz aqui no Ano Novo. Eles entendiam que tinha uma ligação espiritual esse dia e que os mortos podiam ser, né? Tinha toda aquela história deles serem orientados pelas fogueiras e pelas velas que se acendiam. Enfim, tem uma série de crendices e mitos aí envolvidos. E era uma festa que algumas pessoas da região da Escócia e do Reino Unido levaram para a América. E acabou se tornando uma coisa muito popular. E a Igreja Católica, então, acredita-se que trouxe esse feriado do Dia de Todos os Santos nessa cultura do sincretismo, de misturar tudo, para ver se diminuía a força dessa outra comemoração para uma comemoração cristã e menos pagã. O resultado é que ficou essa coisa que é hoje aí o Halloween, uma mistura uma mistura de coisa meio mística, de meio bruxaria, e que ninguém assume isso, e que a igreja de fato não toma parte nesse tipo de celebração. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? É porque nós, na verdade, comemoramos uma coisa muito mais importante do que o Dia de Todos os Santos, que aconteceu exatamente um dia antes do Dia de Todos os Santos, lá em Wittenberg, na Alemanha, quando um monge chamado Martim Lutero, ele, indignado com a série de práticas que a igreja estava tomando, aproveitando a movimentação do Dia de Todos os Santos, que era o dia 1º de novembro, no dia 31 de outubro, um dia antes, ele vai até as portas da catedral, que era onde se colocava os assuntos importantes da cidade para se discutir. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, nem essas coisas, jornal, não tinha imprensa ainda, e ele vai e coloca ali, prega ali as suas 95 teses para que a igreja pudesse discutir e que a igreja pudesse passar por um momento de reflexão e discussão acerca de compra de indulgências. Tinha gente vendendo pedaço de céu aí por determinadas quantias e tal, e ele estabelece então essas suas 95 teses, e esse movimento é conhecido. Começa na Alemanha, depois se espalha pela região da Suíça, e a gente vai ter outros nomes como Zwinglio, o próprio João Calvino, lá em Genebra, e na Escócia, Knox, enfim, que é de onde vem o protestantismo, a reforma protestante que nós temos até hoje. Então, nós, no dia 31 de outubro, que foi segunda-feira, anteontem, nós comemoramos o dia da reforma protestante. Eita, que introdução histórica braba essa foi. Mas, e porque nós tivemos na reunião dos homens, né? E aí eu lembrei, gente, não tem como a gente não falar da reforma, porque é importante que a gente lembre, que faz parte da nossa, de quem nós somos, da nossa identidade. E hoje eu queria, então, dar uma escapulida de salmos. Eu prometo que o Salmo 26 eu prego dia 16, mas eu queria compartilhar com os irmãos. Também vou fugir um pouco dos 5 solas e tal, que a gente está acostumado, mas eu queria falar um pouco sobre a reforma, porque eu entendo que, assim como Martinho Lutero, naquela época, ele teve essa inquietação de que a igreja precisava passar por uma reflexão, um momento de discussão, para ela voltar às suas origens, de que a sua vocação. Hoje nós precisamos também discutir quem nós somos como igreja. Nós precisamos de uma reforma para a igreja reformada, para a igreja de uma forma geral, mas aí para a igreja da reforma protestante nós precisamos discutir novamente uma nova reforma. Eu quero convidar vocês então a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, verso 35 até o verso 43. 35 a 43. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão, o barulho da multidão, o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então,
parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. Tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, santa, Senhor, bendita, que é eterna. Ó Deus, rogamos que o Senhor nos conceda a graça, o mesmo Espírito Santo que soprou essa palavra ao coração de Lucas, e fazendo registrar desse modo, é o mesmo Deus que se faz presente nesse lugar, e o mesmo Espírito que habita em nós. E o mesmo Espírito que habita em nós é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Espírito que nos concede, pela sua bondade, pela graça do Senhor, pelos méritos de Cristo, pelo sangue precioso derramado na cruz e pela ressurreição, nos concede a bênção de podermos chamar o nosso Deus, Jeová, de Pai, e podermos nessa noite nos deleitarmos na sua presença, louvarmos o teu santo nome. Ó Deus, te pedimos agora, quando consideramos essas sagradas letras, que o Senhor possa ter compaixão de nós mais uma vez, apesar de nós, e ao lembrarmos, Senhor, da reforma protestante, e ao visitarmos esse texto da Tua palavra santa, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos traga edificação, que o Senhor nos traga arrependimento, que o Senhor nos traga, ó Deus, de volta a quem nós verdadeiramente somos como igreja, para vivermos a Tua palavra, toda ela, para a glória do Teu nome. É assim que nós te oramos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que tem o cego Bartimeu a ver com reforma de igreja, com reforma protestante? O texto diz que aconteceu que, ao aproximar-se, ele estava ali, quando ele aproximava de Jericó, estava ali um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Jesus vem de uma jornada grande aí, em que ele está ensinando aquelas pessoas ali, passando por Samaria, abençoando crianças. Ele fala sobre o perigo das riquezas, depois de curar algumas pessoas, curar doentes e ensinar. Ele se encontra com um jovem rico e esse jovem é desafiado por Jesus para deixar tudo e segui-lo. E por isso Jesus ensina sobre o perigo das riquezas e do amor às posses, como isso pode fazer-nos rejeitar a Jesus. E ele vai ensinando, vem de Samaria, onde ele tinha curado 10 leprosos e apenas um tinha voltado para agradecer e tal. E ele vai se aproximando da região de Jericó, né? Alguns dizem que Jericó aqui já não era mais uma cidade como a gente vê lá em Josué, uma cidade fortificada, mas era uma região de vilas, de cidades, e ele vai se aproximando dessa região, e longe dos centros mais urbanizados, vamos dizer assim, os centros onde havia a dinâmica da cidade, nas margens da cidade ficavam as pessoas marginalizadas mesmo, ficavam os pobres, as pessoas pedindo esmola, os doentes, leprosos, e é exatamente onde está esse personagem que nós lemos aqui, o Bartimeu. A palavra Bartimeu, no original, bar é um prefixo para pai, aliás, exatamente, pai de Timeu. Timeu vai ser uma pessoa que é conhecida na igreja, né, no começo da igreja, e esse Bartimeu aqui, ele está à beira do caminho pedindo esmolas. E o que eu quero trazer primeiro é que nós normalmente queremos trazer as pessoas até a igreja, mas quão difícil é para nós atentarmos para o fato que nós precisamos também ir buscar essas pessoas, ir aonde elas estão, mesmo que elas não estejam no centro onde
a cidade, onde flui, né, a dinâmica da cidade, mas ela está distante, ela está longe, ela está numa situação longe da igreja mesmo, ela não está aqui dentro da igreja. Nós precisamos ir aonde estão as pessoas para apresentar o Evangelho. Bartimeu era um desses, ele estava à beira do caminho, diz a Bíblia. Muita gente já devia conhecer, porque ele estava ali, era uma pessoa que pedia esmolas costumeiramente, e dificilmente esse homem seria o público-alvo de uma evangelização da Igreja Presbiteriana do Catolé. Dificilmente, se a gente pensasse num trabalho de evangelista, dificilmente a gente ia atrás de um Bartimeu, porque era uma pessoa que estava ali, todo mundo já estava acostumado com ele, à beira do caminho, era cego, tinha pouca projeção social também, ia influenciar muito pouco na igreja, talvez depois, mesmo que se convertesse, era uma pessoa de pouca expectativa para a própria igreja, e para a igreja da pós-modernidade. Né? Não há razões para ter uma pessoa dessa na igreja, não há razões para ter um Bartimeu na igreja. Então, entendo, meus irmãos, que a igreja protestante, a igreja reformada, precisa deixar de olhar apenas para dentro de si, apenas para, talvez, os nossos projetos de manutenção, de sociedades, de conselho, e olhar para fora, para deixar as nossas conveniências e irmos buscar os Bartimeus da vida, e buscar aqueles que precisam ouvir do Evangelho. Nós precisamos acordar, e talvez uma reforma, um dia para pensarmos na reforma protestante, é um dia talvez para nós refletirmos o como nós temos falhado em ir até onde aqueles que precisam ouvir do Evangelho, aqueles que precisam que estendamos a mão e a graça para ele. Nós precisamos ir para os hospitais, pregar o Evangelho, levar conforto, consolo para aqueles irmãos, não apenas orarmos aqui na reunião de oração, mas talvez orar lá dentro do hospital. Nós precisamos, em vez de criticarmos quem foi que ganhou a eleição dentro do presídio, irmos até os presídios pregar para aquelas pessoas que precisam da graça e da salvação. São pecadores como nós, carecem da graça de Deus como nós carecemos. Foi do agrado de Deus nos alcançar, então nós precisamos ir lá e estender a deixa da comunhão e a graça do Senhor para essas pessoas. A igreja reformada precisa reformar a sua iniciativa de, em vez de voltar-se apenas para si mesmo, se ensimesmar, ir até onde as pessoas estão, nas casas, com depressão, nas praças, nos sertões, nas regiões ribeirinhas, na Amazônia Legal, nos outros continentes, outros povos. Nós precisamos ir, meus irmãos, porque essa é a vocação da igreja, essa é a nossa identidade enquanto igreja. Uma vez revestidos da autoridade, o Senhor disse: vão e preguem o Evangelho, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, indo, façam discípulos. É nossa vocação irmos pregar, alcançar os Bartimeus. Muitas vezes nós nem conseguimos sequer vê-los, porque eles estão tão à beira do caminho, necessitados, que a gente não consegue nem enxergar que ali existe alguém que precise da graça do Senhor. Esse talvez seja uma primeira lição que a história de Bartimeu ensina para a igreja reformada hoje, ao lembrarmos de 31 de outubro de 1517, que nós precisamos olhar para a beira do caminho e voltar à nossa vocação de ir. Diz o texto que, versículo 36, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Tem duas coisas que caracterizam a igreja protestante. Uma é o fato de nós arrecadarmos dízimo. Todo mundo sabe que a gente dá o dízimo e falam: lá você paga o dízimo, você dá o dízimo. E a outra coisa é o fato da gente fazer barulho. A gente faz muito barulho, a gente faz muita zoada. A gente tem o louvor e o pregador grita e fala, e às vezes tem momento carismático no meio da igreja, e a gente é conhecido por causa disso. E aquela multidão, a gente parece muito com essa multidão que passava, estava todo mundo ali em torno de Jesus, mas eles não conseguiam compreender que Jesus estava e veio aqui até nós para salvar pessoas como Bartimeu.
fazendo muita zoada ao redor de Jesus, um barulho que Bartimeu disse: que barulho é esse? Que tropel é esse? E disseram: é Jesus o Nazareno. E a igreja reformada tem que cuidar de não apenas ir, mas também de não ser uma igreja que apenas faz barulho. E especialmente nesses últimos meses, a igreja evangélica brasileira fez muito barulho por causa da eleição. Ainda tem gente fazendo barulho por causa de eleição. A vocação da igreja não é de fazer barulho como a multidão, é a vocação de multidão. Multidão é que faz barulho, como fizeram ontem, e a tropa de choque da PRF teve que dispersar. Porque barulho quem faz é a multidão, igreja não faz barulho, igreja vai ao encontro daquele que está necessitado e prega o evangelho. E a igreja reformada precisa, talvez, repensar, assim como Lutero fez em 1517, repensar no barulho que nós estamos fazendo. E quando a gente fala de barulho, a gente lembra logo de 1 Coríntios 13, 1, que o apóstolo Paulo disse que se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Aqui uma menção à forma como eram adorados os deuses lá de Corinto, Dionísio, Cibele, com símbolos e com bronze, e sem qualquer, a não ser a reverberação do som, sem qualquer transformação, sem qualquer impacto na vida das pessoas. Nós precisamos de uma reforma que traga à igreja verdadeira transformação, de testemunho de verdade, testemunho de justiça, que cause diferença na sociedade, não por causa do barulho que a gente faz, mas porque nós vivemos um evangelho verdadeiro, porque nós, de fato, somos peregrinos neste mundo. Estamos caminhando para a nossa Jerusalém, a nossa pátria celestial. A igreja genuinamente reformada é aquela que não apenas faz barulho, mas a sua presença e a sua ausência é de pronto reconhecido, porque ela abençoa a comunidade. Ela abençoa o Bartimeu que está no caminho. Ela abençoa por onde ela passa, não apenas faz barulho. Ela reconhece os que estão à beira do caminho. Ela não é a igreja que faz barulho. Então, talvez nós precisamos de uma reforma também, no outro sentido. Diz o versículo 39, que os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem ia na frente, quem estava na frente do grupo, em vez de dizer, ir fazendo o recon, que a gente chama na polícia, o reconhecimento, ver onde está o problema, para poder gerenciar a crise, em vez de fazer o reconhecimento, fazia o contrário, mandava se calar. Cala a boca, rapaz, você está fazendo barulho. Jesus está passando aí, você não está sabendo? Cala a boca. E nem sempre quem está à frente do grupo está falando a coisa certa. Nem sempre quem está na frente do grupo está com a visão certa, está comprometido com a causa do Evangelho. E por isso o Evangelho é tantas vezes envergonhado. Os batedores que iam à frente aí, de um grupo que estava reunido em torno de Jesus, esqueceram, ou então talvez nunca tivesse aprendido, que o objetivo não era chegar em Jerusalém rápido com Jesus, o objetivo não era dar segurança a Jesus, o objetivo não era somente atravessar Jericó, chegar no horário, por mais nobre que a preocupação com segurança, com o horário seja, tem espaço, mas ainda que a viagem fosse atrasada, o mais importante era caminhar com Jesus, deixar com que Ele operasse o seu milagre, que Ele pregasse o Evangelho, que o Evangelho fosse estendido, que as pessoas fossem alcançadas pela presença de Jesus. E quando a gente caminha com Jesus, a gente aprende que não se pode fechar os olhos para aqueles que precisam de uma palavra de salvação, precisam de uma palavra de restauração. Por maior que seja o custo de tempo, o custo de recurso, o custo de segurança com a própria vida, uma vida vale mais do que tudo, e por isso todos precisam ouvir da salvação. Todos precisam ouvir da salvação. Meus irmãos, eu temo que nós estejamos, talvez, muitas vezes desviando a atenção dos nossos membros do fervor missionário, da nossa vocação missionária.
tirando a atenção dos jovens da missão de pregar o Evangelho, de testemunhar do Evangelho, para se manter na multidão e aprender a tarefa de manutenir a igreja, de manutenir a sociedade, a UPA, a OMP, o Conselho, a SAF. Mais importante, meus irmãos, é proclamarmos o Evangelho. O mais importante é proclamarmos o Evangelho. E aí, versículo 40, diz que Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Louvado seja o nome do Senhor, porque apesar de nós, para a gente perder tempo, gastar energia com aquilo que não é Evangelho, apesar da gente empreender muito mais esforços, eu conversava com um grupo de homens, a gente decorou o versículo, espero, né? Que tenhamos decorado, Deuteronômio 29, 29. O que está encoberto pertence ao Senhor, e o que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos, para fazer segundo toda a palavra que está escrita. Então, a gente se ocupa muito mais com o que está encoberto, com o futuro do nosso país, com as questões da educação, com tudo que está na mão soberana de Deus. A gente gasta tempo, energia, vai lá, faz protesto, muito mais do que com o que está revelado para nós, que é a sua palavra, que é uma vida de oração, joelho no chão. Queria ver metade das pessoas que estavam ontem ali, cheirando gás da polícia de choque da PRF, aqui na igreja, orando, como eles estavam lá, se ajoelhando na frente da bandeira, fazendo lá a interdição. Não vejo essa disposição, infelizmente, para nós orarmos, para nós nos dedicarmos ao Senhor. Mas louvado seja o seu nome, que mesmo a gente com a visão distorcida, mesmo a gente olhando para as coisas desse mundo, se agarrando às coisas desse mundo, o Senhor tem misericórdia e alcança as vidas. O Senhor usa de sua graça, continua levantando pessoas que obedeçam à ordem do Salvador para pregar o Evangelho. Toca no coração de um. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma irmã que tinha se convertido, né? Nem na nossa denominação, é outra denominação. E ela chorava, e ela não sabia, e depois, conversando com uma pessoa conhecida nossa, dizendo, eu não sei o que aconteceu comigo, eu só sei que eu tinha que atender esse chamado. Glória a Deus por isso, porque apesar de nós, o Senhor continua levantando pessoas, trazendo pessoas até Ele e levando pessoas para pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos Catiane. Lá em Cabo Verde, porque nós temos missionária do Carmo, Revoredo, lá na Amazônia Legal, cuidando de criança. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos a Juvep no sertão, nós temos Irvanaldo agora, que a gente está tendo o privilégio de contribuir com o ministério do irmão, desse casal. Louvado seja o nome do Senhor pela igreja do José Américo, lá de João Pessoa, que pediu ajuda para a gente contribuir com a abertura da igreja, lá no... Onde é que é a igreja? Aqui em João Pessoa, a gente está querendo, estamos conseguindo contribuir com isso. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do pastor Adilson, está lá, ralando, construindo a casinha dele lá em Cabaceiras e tocando o trabalho lá junto com a Junta de Missões Nacional. E o apoio dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas, e porque essas pessoas têm sido chamadas por Deus para pregar o Evangelho de Jesus, aonde o Evangelho não foi pregado ainda. Tem uma história tremenda, meus irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, antes de terminar, sobre, no século XVI, e aqui eu acho que já até compartilhei essa história, sobre os morávios, lá na região da Morávia, na Alemanha, hoje é a Alemanha, na antiga Saxônia, tinha um homem chamado Conde Zinzendorf. Ele foi conhecido pelo esse avivamento em que os moravianos foram evangelizar em vários lugares do mundo, um celeiro de missionário. E chegou um momento que ele não tinha mais ninguém para mandar. E não tinha quem mandar, não tinha, e o Conde Zinzendorf ficou apenas com um cidadão que trabalhava com cerâmica, com barro, um oleiro, na cidade dele. Um homem muito simples, um homem pacato, que não tinha, não seria eleito nunca aqui no MP, nem o UPA, nem o PH para ser presidente, porque ele não tinha jeito de liderança. Mas os irmãos da igreja ali oraram, o Conde Zinzendorf orou e disse, rapaz, eu vou falar com esse cidadão para ver se ele vai.
para o campo missionário, que eu preciso de alguém para evangelizar os esquimós. Olha, ele não sabia nem como chegar direito lá, mas Deus tinha colocado no coração deles em evangelizar os esquimós. Disse, eu vou falar com esse irmãozinho, esse irmão oleiro aí. E foi lá e falou com o irmão fez uma oração de 2 minutos e disse assim, eu vou, me arruma um par de sandália. Um par de sandália? Me arruma um par de sandália, eu estou sem sandália, me arruma um par de sandália que eu vou. E arrumaram um par de sandália, e no outro dia, de manhã, o Conde Zinzendorf procurou esse homem na comunidade, não encontrou. Esse homem simplesmente desapareceu, porque a tarefa de evangelização, ela urge. Não é para quando a gente pode pregar, não, é para todo o tempo a gente pregar. E esse homem foi pregar os esquimós. Acredita-se, ninguém sabe nem o nome dele na história. Acredita-se que ele foi pregar os esquimós, porque hoje a gente tem 50% da população do esquimó crente, cristã. E se acredita a esse anônimo que tenha sido um dos primeiros a levar o evangelho até os esquimós. Um homem que não precisava de uma grande estrutura, não precisava de uma igreja com 4 paredes, não precisou nem dar passagem para que fosse dado, porque os irmãos ali estavam sem dinheiro para mandar, porque estavam já com muitos, tinha enviado muitos missionários. Ele precisava de um par de sandália para começar a caminhada e pregar o evangelho. Queridos, Jesus aqui, instantes antes, ele tinha feito um duro discurso às multidões que o estavam seguindo acerca da abnegação que envolve o serviço no reino. Ele disse, olha, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos, meus irmãos, de uma reforma hoje que nos conscientize que nós não estamos de passeio nesse mundo. Nós não estamos nesse mundo para estabelecer governos favoráveis à igreja. Nós não estamos nesse mundo para ter uma vida maravilhosa de conforto, de prosperidade. Nós não estamos nesse mundo para viver numa eterna aposentadoria. O nosso chamado é chamado de cruz e envolve sofrimento, talvez exija abnegação, disciplina. Senão, não pode ser discípulo de Jesus se não atender dessa forma ao chamado da igreja do Senhor. Nós somos chamados a pregar o evangelho, a testemunhar de Jesus Cristo, ainda que custe a nossa vida. A nossa história termina com um duplo milagre. A gente às vezes só vê um milagre aqui, mas tem 2. Primeiro, tá óbvio, é que o Bartimeu consegue ver. O que é que você quer que eu faça, Bartimeu? Eu quero ver. É meu par de sandália, quero ver. E Jesus, pois veja, meu filho. E tem um outro milagre aqui. É que a partir daquele momento, Bartimeu começa a seguir Jesus. E ele não está mais pedindo esmolas como começa o texto, à margem da sociedade, do lado de fora da cidade. Ele está pregando, ele está louvando a Deus, ele está dando louvores a Deus, e seguindo com todo o povo, falando, este aí me curou, este é o Messias, esse é Jesus, ele salvou a minha vida. Esse é o segundo milagre, talvez mais importante do que a própria cura dos seus olhos, a transformação de um coração que estava cego também, por causa do pecado, mas agora via a Jesus Cristo como seu Salvador. Nós precisamos clamar, meus irmãos, por misericórdia ao Senhor, que Ele nos cure da nossa cegueira espiritual, que a nossa igreja, que a igreja reformada, ela possa ser curada dessa sua cegueira espiritual, para enxergarmos os campos que branquejam para a ceifa e sairmos de nossa letargia, que nos impede de pregar, que nos impede de testemunhar do amor de Deus, a doença da preguiça, a doença do medo, a doença da timidez, a doença do ativismo, do secularismo que pressiona os nossos jovens e adolescentes e as nossas vidas para que a gente não assuma uma postura de cristão e não defenda a palavra de Deus, porque se defender está errado, porque essa é a religião do mundo, o secularismo.
É que você pode ter qualquer religião, desde que você não diga que você tem a religião que é a verdade, que seu Deus é o único que é vivo e verdadeiro, que salva, e que se você não, através de Jesus, pela fé em Jesus somente, apenas pela fé, ideal da reforma, apenas pela fé em Jesus, é apenas Jesus Cristo, mais nada, se não for através dele, você vai para o inferno. Nós não podemos colocar o reino de Deus em segundo lugar, abaixo dos nossos interesses, nosso descanso, lazer, segurança. Hoje, ao nos relembrarmos e celebrarmos a reforma protestante, o exemplo do Martinho Lutero, Zwinglio, do Knox, de João Calvino, desses homens que foram perseguidos para cumprir o seu chamado, por obedecer à ordem de evangelização, nós possamos, em nossos corações, tendo essa tão grande nuvem de testemunhas, levar a mensagem de salvação pela fé em Jesus Cristo. Somente pela fé e somente Cristo. Mesmo essa mesma fé nos sustenta nesse propósito. Que Deus seja glorificado, só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo exemplo dos homens que o Senhor levantou para restaurar, Senhor, a visão e a identidade da igreja. Perdoa-nos, ó Deus, que temos andado perdidos, ó Deus, e temos esquecido que somos igreja, peregrinos nesse mundo, temos uma ordem a cumprir, e essa ordem é urgente. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a ver as pessoas à beira do caminho, talvez estejam em nossa casa, talvez estejam na nossa rua, talvez estejam no nosso bairro, na nossa escola, talvez estejam, ó Deus, aqui na rua da igreja, talvez estejam em Buqueirão, em Cabaceiras ou em Pedra d'Água, talvez estejam no sertão, talvez estejam da além-mar, na África, na Europa, talvez estejam onde quer que estejam, na Ásia, nos países muçulmanos. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver aonde o Evangelho precisa ser pregado. Não tira desse nosso comodismo tão confortável de sermos igreja de final de semana, de estarmos juntos como sociedade, e nos inquieta, Senhor, a vivermos uma nova reforma, um avivamento espiritual, Senhor, em que possamos elevar os nossos olhos, ver que a salvação vem do Senhor e proclamar essa salvação onde o Evangelho não foi pregado. Opera isso em nós, Senhor, e perdoa o nosso pecado. Perdoa-nos, ó Deus, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós celebramos esta reforma, Senhor, envergonhados, mas ao mesmo tempo agradecidos, por quanto o Senhor tem usado de misericórdia e graça para conosco. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.